Dia 132, mais um dia de review de Café com Deus Pai. Começando em Hebreus 12, 1-12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando lhe for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Temos também 1 João 5,3, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A palavra de hoje é sobre confie, né? Para a gente ter confiança. Muitos que escutam a gente são pais, eu também sou pai. E a gente sabe que em vários momentos que a gente tem com os nossos filhos, a gente precisa repreendê-los, a gente precisa ser um pouquinho mais duro, um pouquinho mais ríspido, mas sempre a gente está pensando assim no bem dele. Por exemplo, eu estou com um filho pequeno agora e ele tem as vacinas. E eu sofro com a vacina. É triste você chegar lá, ver o bebê chorar, o bebê ficar roxo. A minha filha maior já tem uma certa idade. Toda vez que ela tem que tomar uma vacina, ela, pai, me tira disso, não deixa, não precisa, eu não quero. E eu tenho que ser duro e falar, não, você tem que ir, porque isso é para o seu bem. Mesmo que você não entenda, você tem que confiar no seu pai. Você tem que confiar em mim, porque eu sei o que você está precisando nesse momento. Em vários momentos de correção, ela não quer fazer alguma coisa, ou ela não quer pôr um casaco, não quer pôr um chinelo, não quer fazer uma tarefa. E eu tenho que ser mais firme, sim, e ela tem que confiar em mim. Eu falo muito para ela, você não confia no seu pai? Aí ela, confio. Eu falei, então se você confia no seu pai não está pedindo nada que você não tenha que fazer para o seu bem e para o seu futuro. E se a gente, né, nessa nossa experiência terrena, a gente valoriza, lógico, na hora, quando a gente é criança, adolescente, a gente não entende. Mas lá na frente, quando a gente vira pai, ou até antes mesmo, a gente acaba entendendo que os nossos pais só queriam nossos bens. E eles faziam isso para cuidar de nós da melhor maneira possível. Às vezes cometiam erros, às vezes tomavam decisões erradas com relação a gente, mas sempre pensando no nosso melhor. E a gente entende isso e aceita. E eu pergunto para vocês, por que vocês não aceitam bem as correções de Deus? Muitas coisas Deus fala não pra gente, e a gente teima, esperneia, insiste no erro, insiste na falha.
Muitas coisas Deus não tira do nosso caminho, mas Ele fala assim: espera um pouco, não é o momento certo. Quando a minha filha nasceu, não era o momento certo na minha cabeça. A gente não esperava, a gente não fazia nem ideia de que ela apareceria em nossas vidas. E quando a minha esposa ficou grávida, foi uma grande surpresa para mim. E na hora a gente se desespera, porque não era aguardado, não era o momento. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que Deus escolheu o melhor momento da minha vida para ser pai. Eu não sabia que era aquele momento seria perfeito. Eu jamais teria escolhido. Então, naquele momento, eu acreditei e confiei em Deus que era o momento certo para isso. E hoje eu entendo, olhando para trás, que era realmente o momento perfeito que Deus colocou no meu caminho. Minha filha salvou a minha vida. Então, por que a gente às vezes esperneia tanto? Se a gente tem que confiar no nosso Pai. Assim como nós confiamos no nosso Pai terreno, nós temos que confiar no nosso Pai. Porque Ele cuida de nós, Ele sabe o que é bom para nós. E se a gente não aceitar as correções, cada vez as coisas ficam piores. E se a gente procura entender o que Ele quer nos mostrar com aquela correção, com aquele problema que colocou no nosso caminho, e a gente aprende aquela lição que Ele quer nos mostrar, Ele pode parar com isso e fazer uma outra lição na nossa vida. Assim como a minha filha às vezes me desobedece com uma coisinha besta, e eu falo para ela, e eu castigo ela, e se ela vai lá e repete o mesmo erro, eu aumento a punição e aumento o castigo dela, até a hora que ela aprender que aquilo não é para ser feito. Assim também é nosso Pai. Ele está aqui para cuidar da gente e para facilitar o nosso caminho. Porém, a gente tem que ter a confiança nele que ele sabe o que é melhor para a gente.